Nós vamos começar com a Jocélia. Ela disse assim, ó, sinto muita dor de cabeça. Isso, né, tipo uma vertigem, uma tontura. O que pode ser isso? A doutora vai responder. Então, Jocélia, as dores de cabeça podem sim vir acompanhadas de vertigem. Tem inclusive um tipo de enxaqueca, que ela é enxaqueca vertiginosa. Então, tem que ver qual que é o teu sintoma, se está relacionado com as crises de dor de cabeça ou se são sintomas separados, para poder avaliar melhor. Tem a Cláudia também, ela diz que mora no bairro Refap, ela diz assim, fui diagnosticada com Covid no dia 26, né, do mês passado, tive muitas dores de cabeça, tomei soro, eu acho que era já 26, a gente está em julho, junho, eu acho que era maio, né, porque como a gente já está com esse assunto atrasado, mas enfim, tive muitas dores de cabeça, tomei soro após os 14 dias, fui liberada para trabalhar, hoje com 34 dias, é isso mesmo, não tenho mais dores, mas sinto umas fisgadas fortes atrás da cabeça. Pode me ajudar? Tenho hipotireoidismo. O que é, doutora? Vamos ouvir aqui. Cláudia, pode sim ter relação com esse episódio viral que você teve, essas fisgadas. E geralmente isso melhora com o passar do tempo. O que é importante é ver as características dessas dores, para a gente saber se isso é um quadro agudo, subagudo que vai melhorar, ou se isso vai cronificar. Em relação ao teu hipotireoidismo, tem que ver se ele está compensado ou não. Geralmente as dores de cabeça não têm relação com a doença da tireoide, tá? Mas isso tem que ser avaliado com mais critérios e com mais detalhes. Vamos agora à pergunta da Carolina do bairro Seminário. Ela fala que sofre de bruxismo, enxaqueca e gostaria de saber como é o tratamento, já que as duas são ligadas e as dores são muito fortes. Vamos ver a resposta. Carolina, realmente essas duas doenças estão bem ligadas e pacientes com bruxismo têm uma dor bem específica e geralmente associado com uma cefaleia. Cefaleia significa dor de cabeça em termo médico, com a cefaleia do tipo tensional. Então, as duas patologias elas devem ser abordadas juntos com o especialista em odontologia, em ATM, articulação temporomandibular, juntamente com o neurologista para caracterizar o quanto das suas dores estão relacionadas ao bruxismo ou o quanto elas estão relacionadas a uma doença que se chama cefaleia tensional e tratar isso conjuntamente. Bom, tem muita gente que não se identificou, mas a gente vai responder mesmo assim. Tem uma telespectadora que escreveu: olá, sempre tenho dores de cabeça. Algumas vezes dói mais na região da nuca, outras na parte lateral da testa. Tenho um bebê de 7 meses e essas dores começaram logo no início da pandemia. No momento, não trabalho fora. O que pode ser? Vamos ver. Essas dores de cabeça que você citou são muito semelhantes à cefaleia tensional que eu citei da pergunta anterior. Então, dor de cabeça em região de nuca, em região de trapézio, região de têmporas, bilateral, tipo pressão, é muito semelhante, lembra a nós a cefaleia do tipo tensional, que é a dor de cabeça mais comum. Essas dores têm tratamento, geralmente relacionadas como um fator desencadeante o estresse, então é muito comum agora no período de pandemia, de isolamento social, as pessoas terem apresentado mais esse tipo de dor de cabeça. Então, se ela for muito frequente, crônica, que a gente diz mais de 3 episódios por semana, já merece uma profilaxia, um acompanhamento neurológico e um tratamento para isso. Bom, tem uma outra pessoa que não se identificou também, mas essa pergunta próxima aqui, eu acho que é a dúvida de muita gente. Ela fala assim: boa tarde, sofro com dores de cabeça quase que diariamente. São dores que vão de moderada a intensa. Já fiz vários tratamentos e não resolve. O que posso fazer para prevenir ou diminuir a dor, já que os remédios não resolvem? Diz aí, doutora. As dores de cabeça crônica, elas têm tratamento sim. Tem como fazer prevenção, ou a chamada profilaxia, né, para enxaqueca ou cefaleia, seja ela de qual tipo for. Então, assim, geralmente utilizamos diversos medicamentos de uso contínuo por um período de pelo menos 6 meses. E para pacientes que não respondem à medicação profilática, existem diversas delas, mas não respondem a pelo menos 2 numa dose considerável, existem outros tipos de tratamento, como, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, se for um caso de enxaqueca. Então, teria que ver exatamente qual que é a sua dor, se seria o caso desse tipo de tratamento ou outras profilaxias medicamentosas. Pois é, né? Em muitos casos tem que consultar para saber, né? Tem uma pergunta de um casal aqui. Bom dia. A mulher está fazendo. Tenho dores de cabeça constante, dói o dia todo, sem pausa. Logo ao acordar já sinto a dor. Faz aproximadamente 2 meses. Meu marido sente a mesma dor. Iniciou no mesmo período. Nenhum remédio passa essa dor. O que eu posso fazer? Fala, doutora.
Parece se tratar também de uma dor de cabeça crônica. Quando nós temos mais de 2, 3 episódios por semana de dor de cabeça, a gente já classifica como uma cefaleia crônica. A partir disso, a gente tem que caracterizar qual o tipo da dor de cabeça para entender exatamente de que cefaleia a gente está falando. Então, geralmente, quando o quadro está crônico, não adianta só tomar medicação para dor, porque vai acarretar até no abuso de medicação, de analgésicos, de anti-inflamatórios. Então, seria ideal mesmo procurar um neurologista para fazer um tratamento profilático, um tratamento contínuo de medicações diariamente para prevenir o retorno dessa dor. Então, prevenção é o melhor remédio, né? Agora, a pergunta é da Carla, do bairro São Cristóvão. A Carla diz assim: problemas de estômago e fígado podem causar dores de cabeça? É a dúvida de muita gente, né? A gente acha que come alguma coisa e acaba dando dor de cabeça. Ela diz que acorda já com a dor e qual que pode ser a causa? A doutora vai explicar. Então, referente a essa pergunta, geralmente não. É o contrário. As enxaquecas, que são dores de cabeça que causam náusea e vômito junto com a dor de cabeça, nos confundem porque geralmente as pessoas pensam que é algum problema de estômago, algum mal-estar que está levando à dor de cabeça, mas não. A enxaqueca, a dor de cabeça tipo enxaqueca, ela tipicamente tem náusea e vômito associado e não o contrário. Essa é novidade para mim. E ainda falando de enxaqueca, uma outra pergunta aqui que também a pessoa não se identificou, mas vamos lá. A enxaqueca é a causa mais comum de dor de cabeça? Como fazer para prevenir? A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional, seguida da enxaqueca, sim, é muito frequente. E a forma de prevenção é o uso de medicações de uso contínuo por no mínimo 6 meses, quando essa dor de cabeça ela é crônica, né, com episódios muito frequentes ao longo da semana. É isso aí, então vamos prevenir, né? A doutora falou bastante ali, se a dor de cabeça continuar, tem que procurar um médico, mas existem muitas formas de prevenção, né? Tentar não se estressar, aquele dia o Eduardo Prado falou aqui que beber água, né, ajuda, no caso dele, a aliviar a dor de cabeça, e realmente é, andei lendo, muita gente esquece de beber água, então assim, bebe água para se hidratar e evitar dor de cabeça, né? Que se você está sentindo, às vezes é mais difícil correr atrás do prejuízo, mas tenta prevenir isso aí com dormir bem, né? Tentar não se estressar mais uma vez.